Gustavo, Legal. bater um papo com você rapidinho aqui. Beleza, bora lá. Eu tava vindo pra cá de avião de São Paulo, eu tava lendo um pouquinho da sua história e vi que começou com 8 anos, você ganhou na escola, né? Pô, essa aí você puxou lá do fundo, essa, né? Eu fui atrás, né? Peguei terceiro lugar numa competição, num festival. Você foi no pódio, exato. Foi um festival, primeira medalha, né? Primeira medalha. Da primeira medalha. Foi terceiro lugar. E você, eu li ali, você fala que seus pais te incentivavam muito a fazer esporte, que você jogava vôlei, e você só focou pra natação com 14, 15 anos, é isso? Não, eu continuei com 9, 10 anos, eu comecei de uma Sim, maneira mas mais que você ficou estruturada. 100%, você largou o vôlei. O vôlei é que até os 12 anos é normal. Hoje em dia um pouco menos, mas é normal você fazer vários esportes ao mesmo tempo. Mesmo numa idade mais jovem, por exemplo, fazer vôlei e natação era meio que comum. Com 13 para 14 eu deixei o vôlei de lado, aí foi só a natação, com 14 em diante. Eu acompanhei recentemente o documentário do Phelps, não sei se você já chegou a ver, O Peso do Ouro. Putz, eu não vi. Cara, é incrível, vale a pena, vale a pena você... Netflix? Onde tá? Não sei em qual que tá, não me lembro agora. Mas ele pega muito o fator psicológico do atleta. Todo mundo pensa no atleta com glamour, com dinheiro, com televisão, mas a necessidade do treino exaustivo e muito mais resultados negativos do que positivos, né? Porque você não vai entrar em competição e ser ouro, e muitas vezes você perde uma medalha por zero alguma coisa. Na sua trajetória, você sentiu esse peso psicológico? Te afetou em algum momento de maneira forte? Não. Não, o peso psicológico, eu acho que se você tiver em qualquer profissão, qualquer situação, em qualquer nível de estresse alto, independentemente em que situação que você estiver no momento, você vai, situação que você estiver no momento em termos de visibilidade, vamos dizer assim, né? Já vou dar mais detalhe no meu pensamento sobre isso. Se você estiver numa situação de estresse forte, você vai ter uma pressão muito grande para você dar o seu resultado. Então vamos pegar os extremos, né? Uma mãe solteira, um pai solteiro com 3, 4 filhos que mora lá a 3, 4 horas, 4 horas é muito, mas 2, 3 horas de ônibus do trabalho e tem que cuidar da família, tem que cuidar dos filhos, tem que ir e voltar todo dia, trabalhar de segunda a sexta, de segunda a sábado. Essa pessoa vai ter um nível, uma pressão mental gigantesca para poder prover para sua família, para dar o seu resultado e prover para sua família. Tudo bem que você não vai conhecer o nome, talvez, né? Pode ser uma pessoa lá do bairro, uma pessoa sem muita condição, sem muita oportunidade. Agora, quando você vai para o alto rendimento, ou você vai para as pessoas que têm sucesso, você conhece o nome, elas tiveram resultado e você sabe quem é. A hora que você chega nesse ponto, você passou também por várias dificuldades e por vários momentos de treinamento, de resiliência, de superação, de cair, de levantar, que também você acaba conhecendo de uma maneira um pouco mais estruturada, porque é o cara que teve o resultado, teve a medalha. Então, a resposta é sim, você tem esses momentos, mas isso faz parte da vida das pessoas, de qualquer pessoa. Agora, falar que para o atleta ele é mais difícil do que para uma pessoa normal, eu não sei se pode ser isso também um grande exagero, né? Porque o atleta, ele tem visibilidade. A hora que você tem visibilidade, você tem outros elementos que trazem a pressão para dentro do seu resultado. Então, quando eu ganho uma medalha e não era conhecido, talvez seja mais fácil do que uma segunda medalha quando eu já sou conhecido e tenho a pressão de ganhar a próxima. E o Michael Phelps, ele teve isso ao longo de 5 ciclos olímpicos. Aí, durante os 5 ciclos, ele foi de 5º lugar com 15 anos de idade, e depois a cada Olimpíada era 8 medalhas, era 6, a cada enxadada 3 minhocas ali. Então, um cara muito pressionado. E aí, a forma como o ser humano, as pessoas lidam com essa pressão é que diferem e que acaba sendo a história de cada um deles. Então, você pega situações como Simone Biles, por exemplo, em 2021, no Japão, não conseguiu dar os saltos, fazer a coisa. Muita pressão ao longo das 2 Olimpíadas, questões pessoais que impactaram na vida dela. Aliás, tem um documentário dela também. Então, é muito comum quando a gente vê a história de grandes craques que passaram pela dificuldade, traz à tona o tema, que eu acho ótimo. Mas o que traz à tona me leva não só para os grandes craques, os grandes atletas que passaram por isso, mas também
a população em geral que passa por esse desafio, é a mesma coisa. Era esse o gancho que eu ia fazer. A gente tem hoje, aqui é um universo de síndicos profissionais. Aham. São pessoas, não sei se você conhece um pouco desse universo, são pessoas Sim, que... já fui síndico. Já foi síndico? Já. Conheço bem esse universo. Aliás, eu não fui síndico, então eu fui co-síndico. Então tinha dois. Um cara lá me puxou, falei, vem junto aqui, vamos fazer. Lá em Não, São vai Paulo? você, não, vai você, vai. Às vezes o síndico tem isso, né? Ninguém quer, né? Você joga pra cima, Exato, alguém pega. Agora a gente tem uma a, posição muito a grande. tendência do síndico profissional. E esses síndicos, eles são síndicos de vários condomínios. Hoje ganham muito bem, mas tem uma pressão psicológica muito forte. Tem muita questão de, hoje, mídia social, WhatsApp, tá roubando, aquelas coisas de insatisfação. E você, a pressão que você vive era uma pressão pública, né? De ganhar, de você conseguir... Mas a pressão do síndico ela é quase uma pressão pública. Você tem lá um condomínio Sim. gigante, você tem lá 5, 6 mil pessoas num condomínio. Ou você pode ter lá, no meu caso, eram 13 condomínios, 13 apartamentos, né? 13 condôminos ali. Mas é uma pressão pública que você Mas tem. como- Não na dimensão que é um Sim, Instagram, sim, que menor. é milhões de pessoas seguindo. Como que você falou, você ganhou uma prata no primeiro momento, né? Na primeira Olimpíada você ganhou uma prata. E aí já na segunda já tinha uma pressão, porque já ganhou a prata, agora é obrigação ganhar a prata pelo menos de novo. Acho que é mais ou menos assim a pressão do atleta. Como que você lidou? Qual que é o que você pode falar pra gente de como lidar com essa pressão? Cara, quando você faz uma construção de resultados, você se prepara, você tem uma disciplina e uma rotina incrível de treinamento e você tem uma conquista. Então é sempre essa é a sequência, né? Então você deseja um objetivo, você faz alguma coisa a respeito e tem o objetivo consumado. O grande problema é quando você atinge esse objetivo, o primeiro deles, né? De repente você tem um objetivo que é ganhar uma medalha e a hora que você ganha essa medalha, você fala, e aí, o que mais que eu tenho para fazer? E quando você tem isso, aí o poder da mente é incrível nesse sentido, né? Se você não tem um próximo passo, um próximo objetivo relacionado aí a uma sequência, aí fica muito difícil ir para uma próxima Olimpíada e ganhar outra medalha. Então, os craques, as pessoas que ganham medalhas, múltiplas medalhas, têm uma força mental incrível que conecta o primeiro desafio deles que aconteceu com o segundo, com o terceiro, com o quarto. E às vezes o terceiro, o quarto nem está dentro do esporte, está numa outra fase da vida. Porque os atletas sofrem muito, aí é uma característica de transição de trabalho, né? Então a gente traz o atleta para uma transição de vida, como qualquer outro cidadão, né? Que é uma pressão muito grande, mas o atleta ele tem a glória, ele tem a luz, ele tem a câmera no rosto dele, tem a opinião pública, que aí sim eu acho que faz uma diferença nesse sentido, onde que quando ele chega no topo da montanha, ele conquista a sua medalha e fala o seguinte, eu não estou motivado para ir para a próxima, e aí, o que eu faço? E aí, nesse momento, a pressão é muito grande. Nesse momento, o atleta ele não sabe como seguir. E a hora que ele identifica que o próximo passo tem um outro objetivo, talvez em uma outra área, ele tem que tomar uma decisão de sair, fazer uma outra coisa. E as decisões, elas não são fáceis, né? Principalmente quando você ganha uma medalha, não está disposto a investir tempo e recurso, que é o sacrifício, né, para você fazer a próxima jornada. Assim, pô, agora eu era nadador, agora você, sei lá, construir uma empresa. Ou eu vou trabalhar numa empresa aí que vai me contratar, você é funcionário de uma empresa. São mundos completamente diferentes. E a hora que você faz uma mudança tão gigantesca assim, isso abala mentalmente as pessoas, se você não estiver preparado. Então, a preparação para o próximo passo é o seguinte, se dentro do esporte, dei toda essa volta para falar o que você tem que fazer, que é exatamente a mesma coisa que você fez enquanto você era esportista. Você tem um desejo, você quer chegar a algum lugar, você faz algo a respeito, o resultado ele vai acontecer. Se não acontecer, você foi ineficiente. Se ele acontecer, você foi bem. Então, o negócio é criar metas para você, novos objetivos. Seja ele profissional, como atleta, ou seja ele fora do Eu gosto campo. muito da visão de um olhar mais amplo, né? Então, um objetivo, pode ser um objetivo, a meta, são palavras que soam e são palpáveis, que a gente consegue, né? Mensurar ali. Então, quando você tem um grande objetivo, não só um objetivo, mas um grande objetivo, porque esse ele precisa ser duro, ele precisa ser difícil conquistar. Tem que ser algo que vai fazer você sair da sua casa e que vai te dar um nível de ambição suficiente para você olhar e fazer a coisa acontecer. Se você pegar a motivação das pessoas, um dos principais elementos é a ambição. E a ambição ela está conectada com aquilo que você quer em termos de desejo. Não assim, eu quero ir daqui até ali. Eu quero ir daqui até 5 quilômetros daqui. Eu quero ir até a Praia do Futuro, né? A gente tá perto da Praia do Futuro, mas é relativamente longe daqui. Então, quando você tem a ambição para atingir o seu objetivo, aí você está motivado. E as pessoas elas confundem, né? O nível de energia necessário para você
ter o esforço diário para trabalhar com a motivação desejada para chegar no seu objetivo. São coisas distintas. Disciplina, não existe... Ninguém chega a nenhum lugar sem disciplina, certo? Com certeza. O atleta, principalmente, disciplina... Não, você pode até chegar, mas vai ser um golpe de sorte. Mas acho que o atleta de alto rendimento, né? Se o cara sair para a noite, beber, o cara não consegue trazer resultados. Aí fica muito na cara a importância da disciplina. E a gente tem 2 exemplos hoje, Djokovic e Cristiano Ronaldo, que são... A longevidade, né? Você tem... É que tem algumas coisas que quando você é jovem, talvez o corpo ele assimila de uma forma diferente alguns excessos, né, que os atletas fazem. Então você com o Djokovic com 37, se ele fizer algumas coisas que ele fazia quando ele tinha 23, tá perdido, tá lascado. Então... Para finalizar com você, desculpa, termina. Queria só finalizar para não te deixar muito tempo aqui para você ir lá para a palestra. A questão, você falou muito de objetivo, de metas, e eu já ouvi alguns atletas, principalmente jogadores de futebol, que tem muita mídia. Se bem que você é um dos poucos atletas da natação brasileira que tiveram muita mídia, né? A gente teve... a nossa geração teve... Você, o Xuxa, depois o Cielo, mas são poucos atletas que tiveram da natação muita mídia, Mas né? sabe uma diferença daquela época e agora? É que a mídia ela era centralizada, você buscava o esporte em poucos canais. Então, se pegasse a memória do brasileiro, e aí a minha geração, ela talvez seja uma coisa boa, né, da época, é que você tinha jornais específicos com bastante capilaridade que se espalhava pela população, canais de televisão que eram muito específicos, onde você assistia os jogos e as competições. Então, num período ali que isso aconteceu na minha carreira, entre 1990 e até ali 96 para 2000, era muito canalizado. Depois de 2000 começou a pulverizar um pouco mais, começou a surgir mais blogs, depois vem YouTube, YouTube aconteceu no fim ali de 2000, né? Aí vem as redes sociais. Então, na virada de 2010, você já tem uma outra... Em 8 anos, em 2 ciclos olímpicos, você já tem uma mudança do olhar, apesar do impacto ainda das mídias tradicionais, que hoje você assiste a Olimpíada onde? Casé TV. Pô, você assiste em tudo quanto é lugar. Você vai no Casé TV, você vai no seu celular, você assiste o corte que aconteceu, você assiste o que o cara fez depois, e aí pulveriza o olhar. Então, você pegar assim, eu gosto muito de acompanhar as Olimpíadas, e você falar, essa última Olimpíada eu estava completamente perdido. Não sei se aconteceu com você. Assim, sim. Vamos assistir? Não, depois eu assisto, ou vou assistir agora. Mas porque hoje está muito mais fácil, né? Está muito mais fácil. E aí, como está muito mais fácil, pulveriza. E antes, você pega assim, Olimpíadas de 92, peguei esse exemplo específico. Barcelona, né? Barcelona. A medalha dos 100 metros nado livre, ela foi uma de 3. Imagina a tensão que essa medalha teve para quem tinha ali entre 12 anos de idade, né, para frente, porque quem tinha 12, 15, começa ali a entender um pouco mais o esporte. Então era toda a atenção conectada para aquilo. E é uma intensidade muito grande. Hoje, pulveriza. Você pode ter mais seguidores no Instagram, de gente que você está mais interessado, você tem um crescimento mais específico. Mas é mudança assim, dos tempos, né? E uma coisa interessante. Você tem quantos anos? Tenho 42. Então você acompanhou bem ali na época. Você tem quantos? Eu tenho 51. Tá bem, hein? Hã? Tá bem? Obrigado. Você também. Você pinta os cabelos? Não. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou... Eu lembro de alguns jogadores falando que o atleta ele morre 2 vezes. Ele morre quando ele se aposenta. A sensação dessa perda... Eu acho exagerado, óbvio. É exagerado. Mas dá para ter uma relação. Dá pra fazer mas a eu queria... É óbvio, hoje, você, por exemplo, você é um cara que se manteve na mídia, né? Uhum. A gente tem muitos atletas que acabam perdendo esse... Acredito também que seja pelo momento que você viveu. Eu gosto de inverter, já que você deu a deixa, não é que você morre, você nasce 2 vezes. Porque depois de uma fase tão intensa que você fez, que foi tão gloriosa, tão legal, o fato de você sentir que você morreu, entre aspas, né, que é como uma brincadeira, uma relação, é que é muito difícil a próxima etapa. Então, você construir uma carreira de medalhista olímpico num próximo ciclo vai levar tanto tempo e tanta dedicação quanto você teve naquela atividade. Isso mentalmente, assim, cara, e agora? Tô com 30, 35, tem atletas hoje em dia até com uns 40, o que eu vou fazer? Então, a preparação e essa transição ela é muito importante. Então, eu gosto de ver assim, a gente nasce 2 vezes, né? No dia 1. Melhor e essa analogia. quando a gente recomeça a nossa vida, a nossa carreira, acho que
dá uma leveza um pouco diferente Melhor. e dá uma perspectiva, que o grande problema, e principalmente se a gente leva ao lado de eu morro duas vezes, né? Que é assim, o morrer duas vezes é o sentimento assim, putz, eu perdi. Agora eu nascer, putz, eu ganhei. E agora Sim. eu tenho. E a construção e a perspectiva futura é o que faz a diferença do modelo mental, na minha opinião. Maravilhoso o que você falou, exatamente, achei muito bom. Posso usar na palestra essa. Gostei muito. Eu queria que você falasse sobre... Você falou muito de meta e objetivo, né? O quanto o propósito, que é uma coisa maior, né? Porque o atleta, geralmente, ele fica muito em metas e objetivos. No caso seu, muito na questão de ciclos olímpicos, né? Uhum. A cada 4 anos, pelo menos é o que... Eu não sou atleta, mas é o que a gente vê aí, que o atleta profissional de natação, atletismo, é muito ciclo olímpico. O quanto existia já lá atrás um propósito maior do que o atleta, do que só ser o campeão olímpico, que era o objetivo, ou você construiu isso ao longo do tempo, quando você ia se aposentar? E qual que é o seu propósito hoje? A relação do propósito, né? E quando a gente traz essa palavra, tem a ver com legado, né? Então, é uma palavra bonita para a gente falar, putz, olha o caminho, olha a construção que a gente está buscando fazer na nossa vida. E o propósito, normalmente, é algo que ele é intangível, ele não é intangível, mas ele também é algo que você pode passar a vida inteira perseguindo e ele não vai acontecer. Então, por exemplo, hoje, meu propósito, eu quero interferir na vida das pessoas para que elas sejam mais proativas, persistentes e ousadas na busca do seu trabalho, na busca do seu crescimento profissional, fazendo uma conexão do modelo mental da pessoa, conectando com o seu empreendimento. Então, se eu tenho um propósito de conectar as pessoas no modelo mental delas com o empreendimento através do protagonismo, ousadia e persistência, que são os 3 elementos, eu vou fazer isso o resto da vida. Sempre vai ter pessoas para ser conectado. Sempre vai ter coisa para ser feito. Quais são as ferramentas de eu fazer isso? Treinamento, mentoria, palestra, podcast como esse. Então, quando você faz um trabalho nessa estrutura, você vai construindo o seu legado. Ou seja, você está na direção do seu propósito, construindo o seu legado, que ele se mistura. Quando a gente fala de objetivos mais específicos, pensa numa empresa, né? Empresa, gosto muito do modelo do Jim Collins, do livro Empresas Feitas para Vencer, ou BE Entrepreneurship, que é o outro livro dele que dá um método que ele faz. Ele coloca visão em cima. Então, só para não entrar em semântica de palavras, semântica é a construção que tem 3 elementos. Eu gosto muito dessa referência de empresa porque ela vai para a referência do esporte. Então, eu utilizo isso na minha empresa e eu conecto com a vida esportiva. Então, quando eu vou fazer a conexão mental da pessoa com o empreendimento, fica muito fácil. Então, obrigado pela pergunta. Quais são os 3 elementos? Valores, crenças básicas do que você tem, e os valores, eles dão direcionamento para a conduta, que é o que você faz. Valores é o que você é, conduta é o que você faz. Depois você vai para a missão, que é o grande objetivo. Então, por exemplo, os Jogos Olímpicos que você mencionou, a cada 4 anos, são missões a cada 4 anos. Então, a cada 4 anos, você tem o topo da montanha para você atingir. E as empresas fazem isso. Olhar hoje, assim, nos eventos que eu participo, a grande maioria, eles estão com um objetivo, com uma missão. Pode dar um nome diferente, né? Às vezes muda um pouco o nome, mas eles dão uma missão para 2030. 2030, daqui 6 anos, estamos virando aqui 2025, 5 anos. Então, os 5 anos é muito importante o marco para as empresas. Muito. Foco 2030, 2030, 2030. Isso é missão. Então, quando você tem esse objetivo a cada 4 anos, é difícil para um atleta de 15, 20, o Michael Phelps com 15, né? 15, 20, 25, ele ter, além da missão, a ideia do legado. Então, respondendo a sua pergunta, a construção do legado do propósito é uma construção que ele faz ao longo da carreira. Quando você está numa empresa mais estabelecida, fica mais fácil, porque já tem alguma coisa acontecendo, ou você pensa a respeito com mais maturidade para falar ou para desenhar aquilo que você quer para o futuro. Imagina um moleque de 20 anos, qual que é o seu propósito na vida? Ele não sabe. E aí ele descobrir, né? Ele não vai descobrir, ele vai construir, né? Então a construção do legado é assim, cara, o que você quer? Pois eu quero ajudar as pessoas, eu quero influenciar de uma maneira legal, eu quero ajudar a conectar pela força mental a pessoa com o empreendimento. E aí a hora que você constrói isso, pô, legal, tá aqui o legado, tá aqui o propósito. Então é uma construção. Prometo que é a última. Estou com tempo aí. A gente fala de disciplina eu sou um cara que bato muito na tecla e para mim disciplina você só consegue com disciplina. Então você só se mantém magro. Você é esportista também? Sou. Eu joguei futebol até os 17. Tá.
Joguei futebol de salão, mas não fui profissional. Joguei até juvenil futsal. Mas faço esporte hoje, corro 5, 6 semanas. E é disciplina. Eu acordo, tem dia que eu tô acabado, meus filhos acordam de madrugada, tenho um filho pequeno, mas eu vou lá e corro meus 7 quilômetros no parque. Então, é disciplina. É claro. Opa! Trabalho, às vezes trabalho o dia inteiro, dou aula à noite, vou lá e no dia seguinte estou correndo de manhã. Mas disciplina é uma palavra glamurosa hoje dos atletas, todo mundo fala em disciplina, mas é pouco palpável a disciplina. Então eu vou deixar palpável para você. É isso que eu queria que você deixasse. Você vai assistir minha palestra hoje? Depende, que horas é a sua palestra? Depois dessa próxima que tá. Acho que estão tentando levar a turma preciso ver até que horas que vai aqui. Não, mas cancela aí, já tá bom, já deu todo mundo. Eu vou lá, aí você vai. Eu não sei se eu vou começar no começo, mas eu vou chegar. Então, se você não pegar essa parte da disciplina, que eu conto para você agora e para quem tá assistindo. Tá bom, fechou. A melhor definição de disciplina é que se pega assim, se fala de disciplina, você trouxe muito a questão do hábito, né? E também disciplina é um hábito. Sim. Disciplina é algo que é importante, que você precisa fazer repetidas vezes, que você precisa botar a tua mente. Mas eu queria deixar mais palpável para você e para a turma que está assistindo. É o seguinte, a disciplina é uma definição que não é minha, mas é uma tradução. Eu leio bastante, então eu vou pegando. Uma vez eu estava falando com o Bernardinho, né? Aí eu falei, Bernardinho, essa frase aqui sua é demais, hein? Ele eu leio muito. Mas essa frase é sua, né? Eu falei assim, pois é, eu leio muito. E não queria falar que não era dele, né? Falei, não, sim, é sua. Essa frase é sua, Bernardinho. Eu também leio muito, temos uma coincidência. Gosto de filosofia. Gosto de filosofia ou não? Gosto. Não é um hábito assim muito específico de ler filosofia, mas eu leio algumas coisas de filosofia. Então, voltando disciplina. Aqui em relação à disciplina. Aliás, o Bernardinho é um bom cara sobre essa de disciplina, de tirar da zona de conforto. Nossa, total. Tem uma linha de raciocínio incrível, né? É legal quando você pega livros diferentes, palestras diferentes, pessoas diferentes, você começa a conectar e aí você constrói, né? O sucesso é uma construção da pessoa, né? Às vezes você quer pegar o modelo de alguém, é muito difícil fazer isso. Então você constrói o seu modelo, né? Não é ter sucesso, é fazer sucesso. Então fazer sucesso depende de você. Você se inspira em algumas pessoas, mas você constrói o seu E o fazer sucesso ele depende de execução. E execução quem faz? É você. Como? Com disciplina. Então volta. Definição de disciplina. Uma releitura aqui de Jim Rohn. Não sei se você conhece esse autor. Jim Rohn ele é um empresário consultor, pode chamar ele de coach se quiser, mas é um cara que inspirou o Tony Robbins, inclusive. Então a base do Tony Robbins, ele vem desse cara chamado Jim Rohn. Acabei de ouvir um livro do Tony Robbins que ele mencionou Jim Rohn. Tem vários deles. Não que eu goste tanto desse formato, mas eu gosto de conhecer de tudo um pouco, mas é interessante. O formato do quê? Do Tony Robbins. Do Tony Robbins. Mas a fonte de inspiração, uma das fontes, o cara é incrível, né? Mas uma das fontes de inspiração é esse Jim Rohn. E ele fez uma colocação que eu achei incrível, né? E tem tudo a ver comigo, e é recente essa reflexão. E eu trago para os meus eventos porque eu acho que tem uma relação e deixa mais palpável mesmo a disciplina. Ele fala que, em outras palavras, mas assim, a disciplina é a forma como você treina a sua mente para fazer o que precisa ser feito. Ponto final, acabou. Não precisa encher mais linguiça. Não precisa complicar mais sua vida. Mas como você treinava a sua mente? Sabendo que é a opção mais difícil, sabendo que você precisa fazer todos os dias e sabendo que cada ato de disciplina você é recompensado em dobro. Mas você acordava de manhã... Mas aí você está no fazer já. Tá. Eu estou no treinar sua mente. Porque o grande problema das pessoas é que ele começa a fazer uma coisa e a mente não está treinada. E não quer utilizar o tempo para ter resultado. Então, assim, beleza. Então, eu entendi aí que é treinar sua mente para fazer o que precisa ser feito. Então, primeira pergunta, o que precisa ser feito? Aí você vai para aquela tua primeira pergunta lá. Qual que é o teu objetivo? Porque senão é assim, eu não sei o que eu quero, não sei para onde eu vou, então vai para qualquer lugar. Frase do Alice no País das Maravilhas. Ele não sabe para onde vai, chega... Vai para qualquer lugar. Então, assim, só vai, então. Então, assim, o como fazer... eu vou falar a minha rotina. Atleta de alto rendimento, acorda cedo, se alimenta bem, vai dormir cedo, treina não sei quantas horas por dia, né? Toma as decisões que são adequadas. Mas eu não consigo, eu adoro comer um bolinho de chocolate. Claro, é a opção mais fácil. Então, quando você tem a opção, você entende que é a opção mais difícil, fala assim, cara, eu tenho duas opções. Se você imaginar qual é a opção mais fácil, essa não é um ato de disciplina. Normalmente não é. Sim. Entendeu isso? Entendi. Beleza. Então, assim, você quer perder peso? Vamos falar de perder peso. Aí você come mal. Então, você tem duas opções de alimento. Fruta e chocolate. Qual que é a opção mais fácil?
Chocolate. Prazer mais rápido. Chocolate, meu. Então, assim, eu sei que é, mas eu não consigo. Bom, então você não sabe o que você quer. Então você não quer perder peso. Então, se você for treinar a sua Recompensa mente... de curto prazo. Oi? Recompensa de curto prazo. Aí entra em dopamina, entra em outras coisas que eu sei que é difícil. Ele é simples, mas não é fácil você ser disciplinado. Então, para treinar a mente, o ideal é você ter um bom objetivo, você ter bons mentores, ter boas pessoas ao seu redor e cuidar do seu ambiente. Se você fizer isso, facilita demais você ser uma pessoa disciplinada. Cuidar do seu ambiente é o quê? Escolher as pessoas que você convive? Por exemplo, você toma café? Estou vendo um copinho de Toma. café ali. Você quer parar de tomar café depois das 2 da tarde? Porque 6h30 a cafeína vai interferir no seu sono. Então, se você esticar a mão e ter café no seu ambiente de trabalho, tem café para você pegar, o seu ambiente não está adequado. Então, assim, é só um exemplo. Sim. Porque assim, as pessoas querem parar de comer... Você tá me criticando, né? Tô brincando. Eu tô querendo trabalhar sua mente para você ser disciplinado. Não, eu sou bastante disciplinado. Eu não Então, tomo café depois das 2, mas não. é que hoje como eu cheguei de São Paulo... Mas por que você não toma depois das 2? Para dormir melhor, porque altera meu sono. Mas o café, ele leva 25 minutos para entrar na corrente sanguínea, mas ele leva 8 a 10 horas para sair. Então, quando você quer se disciplinar sobre um assunto, você tem que melhorar seu repertório. Você tem que ir atrás da informação. Você não é assim, falar o que não é bom o café depois das 2 ou depois das 3. Beleza. Falar que mas é uma delícia. Eu até durmo bem quando eu tomo café no final do dia. Mas ele tá preocupado em pegar no sono, não na qualidade do sono. Que são as duas coisas, qualidade e quantidade. Então, a hora que você entra no detalhe da disciplina, né? E aí a gente entra nos hábitos, né? Que a disciplina tem a ver com os hábitos, tem a ver com o dia a dia. E você tá falando uma coisa que eu nunca tinha pensado muito, tem a ver com conhecimento também, né? Pô, e aí? E aí você entra com uma pessoa que não sabe o que quer, normalmente a pessoa não sabe o que quer, não melhora o seu repertório para ter a noção do que fazer, qual que é o próximo passo das coisas que deseja, porque não sabe qual que é o desejo. E aí fica muito difícil, porque o ambiente que está envolvido... Dá um exemplo prático aqui. Atleta é tudo ET, beleza? Aí você tá num grupinho, você tem 15, 16 anos. Lembra quando você tinha 16 anos de idade? Lembro. Loucura, né? Você tá na adolescência. Eu tenho filho. Teu filho tem quantos anos? Meu filho tem 9 ainda. Nossa. Mais velho. Aqui, tá com a mamãe do meu filho ali, da minha filha, ó. Nossos filhos têm 25 e 22. Então já passamos da fase do... Adolescência passou. Adolescência, passou. O período mais crítico do jovem é na pré-adolescência para adolescência. Tudo muda na vida dele. Então, a hora que você chega na adolescência, você tem vários desejos e coisas acontecendo ao seu redor que, se você não tomar cuidado, você vai com a massa. E o sentimento de pertença do jovem, a necessidade do sentimento de pertença das pessoas, a gente vive em comunidade, a gente tem essa necessidade. Mas no jovem, ele fica assim, totalmente desregulado, como os hormônios que estão dentro dele. E a hora que você vê um grupinho se distanciando, indo para baladinha, saindo de quinta, sexta e sábado, e você tem que dormir cedo sexta-feira à noite para acordar às 6 horas da manhã no dia seguinte para treinar, e tem você mais 2 lá, que você nem conhece direito esses caras, e a turma da escola tendo para balada, para onde você vai? Esse que é o grande ponto, né? Isso. A gente teve o Ian Thorpe, que era o australiano, que ganhou... Ele se aposentou, acho que com 19 anos, alguma coisa assim. Com 16 ele tinha ganho, não foi com 16 ele ganhou 4 ouros, alguma coisa assim. Depois ele parou jovem. Depois ele voltou, se aposentou e voltou. Mas ele não conseguiu pegar a Olimpíada depois. Mas ele foi mais ou menos isso. Mas porque não aguentar, é muito difícil, né? Abdicar tudo. Ele foi até os 20, você falou 20, né? Eu lembro que ele se aposentou muito novo. 21, 22. Não, 21, 22 ele tava com 17 em 2021 e em 2004. E aí ele aposentou logo depois. Ele teve um momento ali que não sabia se tinha aposentado, tentou voltar. Ele tinha sido um fenômeno com 16, 17 mas anos. muito jovem. Muito jovem. É incrível isso. E é muito difícil manter, né? Eu conheço um cara que foi... Mas a sua colocação em relação ao Ian Thorpe é em relação à dificuldade de manter? Porque eu acho que o cara chega uma hora, o cara quero viver. Né? Eu já ouvi isso. Eu conheci um cara, é uma história triste, o cara foi um atleta de ponta, não vou falar o esporte, até juvenil, e aí com 20 anos o cara falou, quero viver. Quero sair pra balada, quero usar drogas, e hoje o cara... Quero usar drogas. Hoje o cara de uma família boa, o cara vive na rua hoje. O cara se perdeu totalmente. Então, por isso que a questão do que você quer construir ela é muito importante.
Eu estava lá num evento com meu sobrinho, lá no IBMEC, em São Paulo. E é muito comum dos jovens, né? Então você vai ter numa faculdade de administração gente que vai querer montar empresas, gente que está de passagem, gente que só está lá para encher o saco. Então você tem o jovem, ele tem muita coisa na mente. Então se você tem muita coisa na mente, né? Bom dica de livro para as pessoas. Não sei se você já leu o Naval Ravikant, não sei se já leu esse livro. Não. Livro capinha branca, assim, eu esqueci até o nome do livro. Diário, tipo um diário de bordo do Naval Ravikant. É um cara muito interessante. Ele fala que você tem 3 escolhas na vida. Só 3. O resto deriva dessas 3. Onde você vai morar, o que você vai fazer e com quem você vai se relacionar. Tendo a decisão certa nesses 3 elementos aqui, você vai prosperar como ninguém. Então você imagina que o relacionamento é exatamente esse ponto. Quando um atleta ou uma pessoa, e às vezes não é, você não precisa nem ser atleta, imagina na sua comunidade ali, na sua escola, ou nos grupos de amigos que você escolhe, tá uma turma indo para um lado aqui e outra turma indo para cá. E se você vai para cá, a turma aqui te sacaneia, né? Quer te segurar para trás. Aí você fica com vergonha, aí você fala, então eu vou para cá. Aí você toma uma decisão baseado em quem você tem de espelho ou com quem você quer se relacionar. Então, a decisão do relacionamento é uma coisa incrível que as pessoas não valorizam, que precisam valorizar e que precisam, né, assim, é com esse tipo aqui de gente que eu quero estar junto. Aí você pensa em prosperidade, em crescimento, onde você quer chegar. Valores. Né? Valores. Né? Então, o que é legal? Ir lá depredar alguma coisa ou é legal você estar trabalhando, você ter um senso de justiça e de valores de família para construir? Pô, beleza. Como você conseguiu se segurar tanto, assim, porque não sei se... eu nasci assim. Você já nasceu controlado? Eu nasci assim, claro que não. Tem gente que é mais calmo, mas assim, eu vejo muito, não sei se na sua época, uma pergunta, hoje o atleta de ponta é quase um robô, né? O cara, para ser medalhista ouro olímpico, prata olímpico, o cara precisa ter acho que é muito raro o cara poder abusar um pouquinho e conseguir chegar numa medalha olímpica hoje em dia. Não sei se na sua época era igual. Não, acho que a referência que você traz é uma referência justa. É que a comparação, quando a gente faz nesse sentido, a gente está sempre na linha do que jovens que... Por exemplo, alguém que trabalha das 9 às 6 da tarde. Não vai precisar acordar às 5 da manhã no dia seguinte, vai acordar às 7. Então, e o esforço físico para uma pessoa que está no treino, ele é diferente do esforço físico de alguém que está no mercado de trabalho. Então, por ali só já tem uma diferença. Então, você se privar de algumas coisas para o seu objetivo, ele tem pesos talvez diferentes e estratégias diferentes dos mais variados trabalhos que tem no dia a dia. Então, por exemplo, o teu desafio para ser um coordenador de um podcast ou estar aqui fazendo, você tem alguns tipos de sacrifício que talvez eu não esteja disposto a pagar. Aliás, eu estou disposto porque eu tenho podcast. Mas são coisas que outras pessoas não. É a preparação, é a leitura, é estar disposto, é estar no horário. Se der problema, você fica até tarde. Então, esses são os sacrifícios. Se você quer ser um atleta, por isso que a escolha é muito importante, né? A turma erra na escolha. Sim. A hora que você erra na escolha, você já deu um tiro de largada completamente equivocado. Então, assim, se você não sabe o que você quer, qualquer lugar serve, escolhe um negócio que é mais ou menos aqui, ó, pelo menos, em vez de ser isso aqui, ó, diminui um pouco o funil. E aí, a hora que você diminui esse funil, você está aqui, ó. Você vai até aqui, depois você volta, vai até aqui e está no lugar certo. Então, assim, sair à noite, eu saía à noite, claro que saía. Né? Ia pra balada, pô. Você acha que a minha esposa me pegou onde? Dentro da piscina? Eu acho que era na balada, né? Você que foi atrás dele, né? Foi, bonitão, pulou alto, atleta. Pulou na minha raia e tal. Não que você não seja bonita também, com todo respeito. Olha que louco, né? Você estamos dentro da piscina, encontra uma nadadora, caso com uma nadadora, tem um filho com uma nadadora, família, tudo meio, bicho, tudo esquisito. Agora, se eu estivesse na balada e não dentro do esporte, eu estaria arrumando uma outra mulher. Se eu estivesse o ambiente, né, dentro da igreja, um outro ambiente. Se eu estivesse circulando dentro do mercado de trabalho, um outro ambiente. Então, você tem vários ambientes, assim, né? E dependendo de onde você está buscando os seus relacionamentos, às vezes o preço é alto demais para alguém entender, né? Se eu chego para você e falo assim, cara, nadei minha vida inteira, eu tive que disciplina e tal, mas tem um monte de gente que fez a mesma coisa. A história do Ian Thorpe é uma história, assim, de aposentadoria precoce, mas o Michael Phelps, com 15 anos, também estava nas Olimpíadas. Com 16 foi recordista mundial. Mas aí ele se aposentou e voltou, né? Ele teve um momento. O Phelps? Não. Teve um ele teve uma parada de não deu nem um ano. Foi logo depois da Olimpíada de 2012. É que também ele foi pego com... Tava numa fase difícil. E sabe quem diretou a vida dele? Não. Casamento.
a pessoa que você casa faz muita diferença. Relacionamento. Não, e o cônjuge é o... Com certeza. É isso aí. Então, assim, porque às vezes você não precisa casar com a pessoa. Mas o relacionamento, ele vai, né? Então, se você casa, lógico, casais que estão com afinidade, o homem, a mulher, o relacionamento faz com que você cresça. Se você tem um relacionamento que não é estável, que é difícil, que é complicado, o que vai acontecer? E é duro isso. Né? E aí, mas para não falar de casamento, né? De com quem que você são relacionamentos. Amarra a sua vida, estou há 26 anos com a minha bonitinha ali do lado. E quando você tem os bons relacionamentos na sua vida, é o que vai te fazer prosperar, sem dúvida nenhuma. Um deles, né? Queria te agradecer muito. E eu vou te falar duas coisas. Primeiro, que você é muito mais inteligente do que eu podia imaginar. Você é um cara muito inteligente. Não, verdade. Você é um cara muito inteligente. Eu não sou inteligente, eu sou esforçado. É isso. Todos os inteligentes são esforçados e sabe por que eu adoro filosofia? Sabe por que Sócrates se dizia melhor filósofo que os outros? Porque ele sabia que ele não sabia de tudo. E os outros achavam que sabia tudo. Só ele saber que ele não sabia de tudo já era de... Só eu sei que não sei, já tá bom. Só você saber que o seu mérito é o esforço, já te mostra que você é mais sábio. E por último, não tem como não olhar para você e lembrar Danap Danone, feito para crescer. Ó, então, isso foi 2001, você é 10 anos mais novo que eu, então você estava com 16, 17. Cara, né? Essa propaganda ficou na minha mente. Você sabia que nessa época do Danap, o Raí fez um tempo antes. E depois, eu não lembro do Raí, eu sou São Paulino. É isso, mas o Raí ele fez, o Raí é um pouco mais velho também, né? Sim. Aí depois, em 2001, 2002, 2003, 3 anos de Danap, de Danete. Danete, Danone, pronto feito para você, comer. pronto para comer. Muito bom. E o legal desse negócio é que quando eu ia para os eventos naquela fase, né, naquela época, chegava a molecada de 10, 11, 12 anos, uma loucura. Então assim, ô tio, canta aí, né? Canta aí aquela música. Virou 28, tio, né? Não, com 28 era tio já. E aí eu cantava a música do Danete, da Nona, e a molecada, tal. Os pais chegando, sabe esse cara aí, ó? Esse cara é o cara do Danete. Então tá bom. Incrível. Era Virou medalha, não era 4 mais medalhas olímpicas, recorde mundial, 19 medalhas pan-americanas. Virou o cara do Danete. Virou o cara do Danete, meu. Mas tá tudo Obrigadão, certo. cara. Obrigadão. Um abração. Obrigado bom, aí. parabéns Sucesso. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.